Olá, olá, Facebook, estamos no ar aqui para Curitiba, para o Paraná, para o Brasil, para o planeta. Vamos falar aqui hoje sobre um assunto maravilhoso, profissionais aqui da mais alta qualidade que estão com a gente aqui para podermos falar sobre essa profissão que é tão bonita, sobre a enfermagem, tá? Eu quero começar aqui cumprimentando os meus convidados e agradecer pela presença aqui, começando pela presidente do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, a Simone Peluso. Simone, tudo bem com você? Obrigado. Muito, eu é que agradeço a oportunidade. Legal. Vamos aqui com a Catiane Neumann Zonato. Ela é enfermeira também, de uma UPA, e vai contar um pouquinho para a gente como é ser enfermeira de uma UPA, numa época como essa. Catiane, obrigado também pela sua presença aqui com a gente na live. Obrigado pelo convite, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço. Aqui com a gente também a enfermeira Cléo Wagner Negrão, enfermeira também, enfermeira do SAMU. É isso, Cléo. Boa noite, obrigado também. Boa noite, Luiz Ribeiro, Simone Peluso, Catiane, Michele. Gente, é tudo de bom. Para quem gosta de trabalhar na enfermagem, é um desafio, né? Trabalhar em clima de pandemia, não é brincadeira, não é fácil. A gente, como pessoa e como profissional, tem medo, mas a gente tem coragem de enfrentar, porque a gente está aí para isso, né? Legal. Então, a vida é assim, né? Vamos... Mas obrigada, agradeço pelo convite, e estamos à disposição aí, vamos conversar, e precisamos de representante aí para enfermagem, força política, né? Vamos investir nessa questão, né? De convívio, né? É verdade. Deixa eu conversar aqui, ó. O nome que vocês estão vendo aqui embaixo é Deise de Pietro Caputo. Não é esse cidadão que está aparecendo aqui, porque esse é o deputado Michele Caputo. Tudo bem, deputado? Mas se apareceria Michele, né? Teria que explicar também, né? Deputado Michele, que tem uma história com a saúde aqui no Paraná, foi um secretário de saúde aqui, um dos mais longevos do Brasil, 8 anos, secretário de saúde aqui no Paraná, conhece muito bem as questões relativas à saúde. Muito obrigado, deputado, pela sua presença com a gente, para falarmos um pouco aqui sobre essa profissão que é tão nobre. Boa noite, Luiz, eu que agradeço, ainda mais um tema tão importante, que sempre é importante, e agora na pandemia ganha uma profundidade enorme, ainda mais tendo a oportunidade de participar desse debate com uma enfermeira que atua no SAMU, na linha de frente, como é a Cléo Negrão, com a Catiane, né? E com a enfermeira, presidente do COREN, mas que eu não tenho problema nenhum em dizer que é minha amiga. Há muito tempo. Muito tempo, e sempre assim, atuante, que resgatou o COREN, viu? Porque eu sou daquele tempo, quando eu fui secretário de saúde de Curitiba, que o COREN do Paraná era uma vergonha. É verdade. Hoje é a vanguarda da enfermagem no Brasil. Obrigada, deputado. Para a Simone deve ser muito bom ouvir isso, não é? Para as enfermeiras também que estão aqui com a gente. Simone, eu gostaria que você falasse com a gente. Tem muitas pessoas que já estão envolvidas aqui, mandando perguntas, questionamentos. Deixa eu só registrar rapidamente aqui, ó, só para vocês acompanharem aqui. Aqui na tela tem o Alaxon, o Luciano Gomes, dando boa noite, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Yupi Moma, olá, boa noite. Yupi Moma. Olá, boa noite, gente, ela está falando. Aqui o Alberto Carlos Frolich, ele está dando boa noite também, obrigado, Alberto. Rose Machado, muito obrigado, Rose. Jefferson Loureiro, um abraço a todos os profissionais de saúde, manda um abraço a você, Luiz, ao deputado Caputo, Jefferson, o Jefferson lá do deputado Amaro. Deixa eu ver aqui quem mais, o Ezequiel, dando boa noite a todos, Laurici também dando boa noite, abraço a todos.
Carmen Moura, parabéns. Simone, ela está falando aqui, ó. Legal, obrigado pela participação aqui com a gente. Luiz Carlos Beira, boa noite, satisfação acompanhá-los nesse debate. Vai meu abraço ao presidente Simone, deputado Michele, as enfermeiras Cleonice e Catiane. Sou a Mônica que deu boa noite aqui. Agradecendo sempre o seu apoio, deputado Michele, a Carmen Moura está falando, a Diva Cela também está dando boa noite a todos. Muita gente está participando aqui e muitos outros que virão. Simone, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa categoria que você representa, mas você não só representa, você também, antes de iniciarmos a nossa live aqui, você me falava que você é uma enfermeira de profissão e que ainda atua no HC, é isso mesmo? É quase isso, Luiz. Primeiramente, mais uma vez, meu boa noite a todos, aos meus convidados e a quem está nos escutando, a ti, como jornalista, que nos permite falar da enfermagem, que, confesso, nesses 40 anos de atuação, sempre foi muito difícil conseguir um espaço na mídia para estarmos discutindo as questões que afligem a enfermagem e que consolidam o protagonismo da categoria. Não é? Então, o que eu tenho inicialmente para reforçar, mais do que nunca, informar. Hoje somos mais de 105 mil trabalhadores de enfermagem no Paraná, entre técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, não é? No Brasil, somos 2 milhões de trabalhadores, majoritariamente mulheres, não é? Cujas lutas, nossas demandas, datam mais de 2, e algumas delas, como a regulamentação das 30 horas semanais, há mais de 3 décadas. Eu, pelo menos, acompanho todas elas nestes meus 40 anos de atuação como enfermeira. Nesse momento, eu me encontro aposentada somente há 3 anos do Hospital de Clínicas, da Universidade Federal do Paraná, onde eu fui técnica administrativa, ali prestei curso e ali fiquei, não é? Tive a honra de ser diretora daquele hospital, diretora de enfermagem, bem como pró-reitora da Universidade Federal do Paraná, na área de recursos humanos e assuntos estudantis. Assim como disse o Michele, lembrou do nosso tempo, cheguei ao Corém, uma iniciativa de um grupo, né, porque a gente não faz nada sozinha, a gente, se não trabalhar no coletivo, a gente não avança, não é? O grupo entendeu que, uma vez insatisfeitos com o Corém que tínhamos, devíamos, no mínimo, arregaçar as mangas e mostrar que podíamos fazer um conselho diferente, transparente, ético, democrático e, acima de tudo, profissional, não é? E foi o que o nosso grupo, porque não fiz sozinha a mudança do conselho, não tenham dúvida disso, é uma equipe que me acompanha já na 2ª gestão, a minha gestão acaba agora em 31 de dezembro, e eu tenho a honra de dizer que sim, depois de uma junta interventora de 2014, quando encontramos um conselho bastante comprometido com tudo e com todos, a gente fez o que todas as nossas colegas mais sabem fazer, que é arregaçar as mangas e trabalhar e mostrar para que viemos. E hoje, com certeza, a categoria tem o conselho, temos muito a fazer, não tenho dúvida disso, mas comparado a anos anteriores, gestões anteriores, hoje temos um conselho que não tem por que a categoria não se orgulhar. Não é? Porque aqui temos profissionais, a grande maioria da Secretaria do Estado do Paraná, a Secretaria Municipal de Curitiba, federal, como eu sou, não é? Então, aqui, eu amo dizer isso, porque foi a maior crítica que eu fiz uma vida inteira na minha militância. O Corém não é cabide de emprego, não é? Aqui nós temos um grupo de profissionais, 18 profissionais, cujo nosso cargo é honorífico,
Eu não tenho despesas com o conselho, mas nosso cargo é honorífico e quem paga os nossos salários são nossos vínculos empregatícios. No meu caso, a Universidade Federal do Paraná. Muito legal. Muito bom ouvi-la trazer essas informações, porque nem sempre são informações que a população conhece, não é verdade? Verdadeiro. Você falou aqui, são 105 mil profissionais, é isso? Isso. Só deixa eu ver, então. O número maior, perdão, Luiz, o número maior é de técnicos de enfermagem e de enfermeiros eu tenho em torno de mais de 25 mil enfermeiros hoje, que é uma categoria que vem aumentando, graças a Deus, né, gradativamente. Com certeza. Muito legal. O pessoal que está participando aqui com a gente, todo mundo comentando aqui, nós já vamos registrar mais algumas pessoas que estão com a gente agora aqui. Deixa eu ouvir um pouquinho a Catiane aqui. A Catiane é enfermeira que atua numa UPA. Quanto tempo de enfermagem já, Catiane? No total já são 18 anos, 18 anos. De enfermagem. Como enfermeira eu estou há 11 anos, mas já fui técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, mas como enfermeira há 11 anos. 11 anos. Sempre na maioria 99% SUS. 99% SUS, foi isso que você falou? Uhum, 99% SUS. Tá, deu um pequeno corte aqui no áudio, por isso que eu voltei a perguntar. Você atua em uma UPA da região metropolitana de Curitiba. Eu gostaria que você falasse como é que tem sido, nesse momento que vivemos, momento de pandemia, momento tão difícil para toda a sociedade, como é que tem sido o seu trabalho, o trabalho dos seus colegas enfermeiros? Olha, é um momento, assim, que a gente teve que melhorar muito os fluxos dos atendimentos. Uma pandemia como a gente nunca tinha visto, né? A gente nunca tinha trabalhado com esse tipo de demanda, com esse tipo de pessoas, com esse tipo de doença, com essa forma de transmissão que é muito complicada. E hoje os cuidados em si que a gente tem que ter com a gente, com os colegas e com a população em geral que a gente atende, então tem que ser sempre os cuidados redobrados. Sim. Eu acho assim que nesse momento a gente não pode em nenhum momento se gastar, né? Prestar atenção em tudo que a gente vai fazer, como a gente nunca coisas básicas. Tá. Deu um pequeno probleminha, um pequeno corte no seu áudio aí, tá? Mas deu para entender aqui, 90% do que você falou, deu para entender. Os cuidados estão redobrados, assim, né? Os cuidados estão redobrados, né? A gente tem que se cuidar muito mais, cuidar da equipe, cuidar da gente e cuidar da população. Hoje em dia a gente não pode bobear um minuto mais, né? Verdade. Então, não tem como hoje. Maravilha. Já vamos ouvir o deputado Michele Caputo, que é um representante da população no Parlamento Estadual e um representante da saúde. A gente acompanha a trajetória do deputado Michele Caputo aí e é muito interessante. Antes, eu quero ouvir aqui a Cleo, que atua no SAMU. Essa também não é uma tarefa das mais fáceis, não é, Cleo? É para quem gosta de desafio. Né? Eu gosto de desafio e é adrenalina também, né? Eu sou especialista em transporte aeromédico e terrestre, então a gente pega de tudo um pouco, né? Casos clínicos, alguns casos de trauma e casos de Covid também. É sempre um desafio e eu falo assim que a questão de prevenção é a melhor forma de você conseguir controlar essa pandemia, prevenção. Prevenção é investir em diagnóstico precoce. Então, você, aliado à prevenção e diagnóstico precoce, você consegue diminuir os índices e impedir que ocupe muitos leitos de UTI já com investimento antes de chegar ou precisar ter que ir para uma UTI, né?
Exatamente. A gente vai convivendo e vai aprendendo cada dia. É um dia que a gente aprende e vai dominando a situação, né? O aprendizado é diário, né? Dia a dia. Pandemia é novidade para todos, né? Tanto da questão administrativa, quanto do pessoal que está no combate direto, né? Tudo uma novidade ainda, mas prevenção é a palavra. Bacana. Olha só, eu fiz questão de colocar aqui, eu vou colocar outros recados daqui a pouco, mas a Zeli Canta, ela fala aqui, olha, obrigada aos profissionais da saúde. Deus abençoe a todos. Acho que esse é o repete aqui. Obrigada. Muita gente, com certeza, viu? Deputado Michele, profissional da saúde também, profissional formado na área da saúde, não é verdade? E secretário estadual de saúde por 8 anos. Como é que a gente pode encaixar aqui as políticas públicas, pensando o aspecto do atendimento diário, porque nós estamos falando de profissionais que estão na linha de frente, não é verdade? É gente que está ali ao lado do doente, do paciente, o tempo todo, 24 horas, não é, Michele? Com certeza, principalmente quando a gente fala da enfermagem, né, Luiz? A enfermagem, quali e quantitativamente, é a enorme maioria da nossa força de trabalho. E a pandemia tem mostrado o valor dessas profissionais, tanto as enfermeiras quanto as técnicas. Porque muitas vezes, não é nenhuma crítica, se liga à saúde só ao profissional médico, né? Que também tem muito valor, que também tem um papel bastante importante. Mas as enfermeiras é a base de todo esse serviço. E agora na pandemia, né, Luiz? Nós estamos vendo o quanto a gente precisa avançar em algumas questões, né? O Paraná tem um número de lei de UTI bastante robusto, o próprio ministro Mandetta falou isso no início do ano, antes da epidemia, e o quanto é importante, por exemplo, você ter nas entidades de enfermagem pessoas com a postura da Simone Peruso, né? Porque o Corém, só assim fazendo uma pequena... Eu tenho menos de 2 anos de mandato como deputado, e o Corém foi um dos principais conselhos no projeto de lei nosso contra o aumento acima de 20% do EAD para graduação nos cursos de saúde, onde a enfermagem é a mais afetada. Através do Corém Paraná, nós montamos um projeto de lei, viu, Simone, que deve estar indo para discussão semana que vem, aquele do repouso das enfermeiras, né? Através também de uma demanda do Corém, e o Corém participou de uma audiência pública sobre a pandemia, que nós fizemos em 13 de fevereiro. Foi. Quando pouca gente achava que nós íamos passar por tudo isso que nós estamos passando aqui no Paraná e no Brasil. E é importante ver pessoas como a Catiane. A Catiane, eu me lembrei dessa tua trajetória, de uma enfermeira amiga minha que se aposentou da prefeitura, trabalhou no HC também, Simone. A Joaninha. A Joaninha começou grande amiga. Disse que, inclusive, limpava o chão lá do HC e ficou durante mais de uma década chefiando o que hoje se chama UPA, que era o 24 Horas do Boa Vista. Verdade. Uma profissional excepcional. E eu, ao ouvir a Cléo Negrão falar do aeromédico, do SAMU, é um dos orgulhos que a gente tem da gestão e que tem mostrado agora o grande acerto de você integrar os SAMUs regionais com o SAMU aéreo, né? Com aquela intervenção direta, com o profissional enfermeiro, com o médico dentro da aeronave, né? O que muitas vezes significa a diferença entre a vida e a morte. E, de fato, a pandemia tem exposto as nossas fragilidades. Por outro lado, reforçou a importância de termos um sistema único de saúde público, né? Que é um alento para a enorme maioria da população, que não poderia pagar por serviços privados, né? E a gente também identificou que nós precisamos reforçar nesse momento, que é o pior momento da pandemia no Paraná. A pandemia do Paraná é o pior momento. Sim. E se medidas mais duras não forem tomadas, nós vamos conviver com esse pior momento mais do que a gente pensa que ele possa passar. E a gente tem descoberto nesse processo todo o valor do profissional de saúde, da enfermeira e dos técnicos.
Nós temos aí no país mais de 1.200.000 casos. Veja, e o Brasil faz pouco exame, inclusive o Paraná. Mas mesmo assim já tem mais de 1.200.000. Por baixo, você coloca aí 100.000 profissionais de saúde já contaminados. Desses 100.000 profissionais de saúde, você bota por baixo 90.000 enfermeiros e técnicos. É verdade. As mortes que também estão sendo confirmadas também impactam mais sobre a enfermagem. Isso aí é fato. Né? Aliás, tivemos uma morte em Cascavel, agora há poucos dias, né, Michele? Sim, e a primeira vítima do Covid, profissional de saúde da linha de frente, foi uma técnica de enfermagem. Foi. A Valdirene. Agora, recentemente, perdemos o médico, o Dr. Guedes, 33 anos, muito jovem. Sim. Então, você vê assim, é um profissional extremamente necessário, é um profissional que, como todos os profissionais de saúde, precisam ser mais valorizados. Eu lamento, por exemplo, uma grande ícone da enfermagem do Paraná é minha amiga, a secretária de saúde de Curitiba. Ela chegou, não quero valorizar isso, mas ela chegou a ser ameaçada porque a saúde de Curitiba decidiu acertadamente, né, restringir uma série de aberturas, de horários e etc., de determinados estabelecimentos. Né? Tem gente que pensa no dinheiro antes da saúde. Nós pensamos primeiro na saúde, depois na economia. Nós não somos insensíveis, mas a saúde tem que prevalecer. Então, nesse momento, Luiz, o que eu tenho a dizer é isso, que a gente identificou e reconhece cada vez mais o papel do enfermeiro. Né? E o que a gente puder, no parlamento, tá trabalhando nesse sentido de fortalecer a categoria, né? Ouvindo as lideranças autênticas e legítimas, como é a Simone, né? A gente vai estar lá à disposição, né? Dentro do que tiver no contexto, por exemplo, das funções da Assembleia Legislativa. Por exemplo, outro dia eu recebi uma demanda de uma enfermeira, viu, Simone? Uma enfermeira lá de Siqueira Campos, e ela estava me falando da insalubridade, né? Sim. E aí eu até conversei com o deputado Tadeu Venere, e o deputado também pensa igual eu, que infelizmente é uma questão que, como vai gerar custo para o executivo, ela teria que vir do executivo. A partir daí, o legislativo aprova e não fica, a gente não corre o erro de uma inconstitucionalidade. Então, a gente tem também os nossos limites, mas muita coisa ainda pode ser feita. Eu mesmo apresentei esse conjunto de projetos de leis, esse do repouso, tem essa questão do EAD, porque esse número importante da enfermagem no Brasil também é um problema. Ele demonstra o tamanho da enfermagem, mas é um problema. Dificulta. E não é só para a enfermagem, mas a enfermagem é o que sofre o maior problema. Eu, quando me formei, tinha 4 escolas de farmácia no Paraná, eu sou farmacêutico. Hoje tem 44. Né? E isso necessariamente não é bom. Até porque a qualidade do ensino caiu muito. Caiu para a farmácia, caiu para a enfermagem. Né? E esse pós-Covid, viu, Luiz, vai exigir das entidades de classe, como o Corém, de todos nós, um investimento muito grande em capacitação. É verdade. Porque lei de se arruma, equipamento se arruma ou não, etc. Agora, o profissional é difícil substituir. O profissional competente é difícil substituir. Com certeza. Obrigado, Michele. Nós já voltamos a conversar. Só deixa eu registrar aqui as pessoas que estão com a gente, que eu não gosto de fazer live em que só a gente fica falando e as pessoas ficam interagindo e a gente acaba deixando de lado. Não, eu gosto de interagir com as pessoas. A Marlene Micos, que está com a gente aqui, a Hélia do Santos Cruz, a Zeli Canto, a Ione Piplou, a Adriana Pedroso, a Yupi Mo, ela fala que falem sobre o projeto de lei que define o piso salarial nacional para a enfermagem. Já vamos falar sobre isso. A Marlene Mikoski, ela está falando aqui, o povo não está levando a sério a gravidade do problema que estamos vivendo, que é muito grave, o que é uma pena, né? A Daniele Nilman, boa noite, Dani, tudo bem? Eu gostaria de... aliás, o Dionei Santos, jornalista que sempre está com a gente aqui, ele fez uma colocação aqui que eu quero passar para a Simone. Antes, deixa eu registrar que tem mais gente aqui, Ana Paula Giraldi, a Lê Quadros, Glaci Alves, a Carmen Lúcia, o Marcos Vinícius Schroeder, a Vanna Mocelin Terra e muitos outros que estão aqui, a Sandra Nilman, a Adriana Pedroso, já falei, Esther Ribas, Critéria Brivillieri também está aqui, Michele Grebos. Pessoal, obrigado a todos vocês aqui. Talvez eu não tenha conseguido registrar alguns de vocês aqui. A Ana também está dando boa noite para a gente.
Olha, o Cleverson First. Legal. O Dionei colocou uma questão aqui, Simone, que eu gostaria de repassar para você, como presidente do conselho de classe aí, do Corém. A questão do psicológico, do profissional, como é que vocês estão trabalhando isso? Porque no dia a dia, esquecendo por um instante a pandemia, o dia a dia não é muito fácil porque você está lidando com vidas e com mortes também ao mesmo tempo, com doença, com dor, com choro, com alegria, e você tem que conviver com essas situações para o profissional. Agora, numa época de pandemia, eu acredito que seja um pouco pior. O Conselho tem trabalhado essas questões, tem tentado, pelo menos, dar suporte para os profissionais, Simone? Olha, eu agradeço a pergunta, não é? Eu me atrevo a dizer que é o Conselho que está mais organizado em termos do enfrentamento dessa pandemia. O Conselho Federal de Enfermagem, que fica em Brasília, não é? Ele tomou o cuidado de criar, inicialmente, um observatório onde o responsável técnico deve estar notificando todo e qualquer trabalhador de enfermagem, auxiliar técnico enfermeiro, que esteja afastado, que esteja em quarentena, internado ou que tenha ido, infelizmente, a óbito. Então, é um observatório onde ele consegue, apesar de subnotificação, não tenho dúvida disso, né? Mas é algo, uma estratégia muito, muito feliz que o Conselho abraçou, criou, elaborou. A segunda diz respeito ao que tu perguntaste. No que diz respeito à parte da psicologia, da saúde mental, melhor dizendo, nós temos o que a gente chama do programa Enfermagem Solidária. Essa enfermagem solidária, ela consta de mais de 150 enfermeiros, especialistas na área de saúde mental, que atendem voluntariamente 24 horas do dia aos colegas da enfermagem que estão na linha de frente no atendimento à Covid-19, não é? Então, tem uma base de mais de 200 profissionais por semana que são atendidos por este programa, não é? Chama atenção que a procura maior acontece no período da madrugada, principalmente por volta das 3 da manhã. Quem já trabalhou em UTI ou junto a paciente mais crítico sabe que o silêncio da noite, muitas vezes, aumenta um pouco mais o nosso temor, a nossa angústia de estar junto à incerteza de uma evolução, hoje de uma pandemia que sequer tratamento tem, bem como o medo da contaminação, bem como a contaminação dos nossos. Porque não esqueçam, sociedade que nos assiste, não é que todos nós temos família, né? Temos filhos, temos sobrinhos, temos companheiros, também temos receio de perder a vida. E a maior carga viral, quem está enfrentando o dia a dia da maior carga viral é o trabalhador da linha de frente, que são principalmente, né, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, mas eu falo técnicos porque nas UTIs, nas unidades críticas, a lei é bastante clara, a resolução do COFEM também só podem atuar técnicos de enfermagem e enfermeiros, não é? Então, esse é um trabalho que eu tenho muito orgulho de dizer que o sistema COFEM, porém, está debruçado, monitorando esses nossos colegas e apoiando, na medida do possível, essa questão emocional. Estamos agora num trabalho que ainda não nasceu, mas ele está sendo elaborado, algo muito semelhante com relação às PICs, as práticas integrativas junto à enfermagem, para também, junto à região sul, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná apoiar os nossos colegas por meio dessas práticas que eu não domino, né, mas sei do reiki, sei da auriculoterapia, da acupuntura, de maneira online, que a gente possa subsidiar, reforçar o psicológico dos nossos trabalhadores de enfermagem. Muito bacana, muito bacana. Deixa eu só registrar aqui, a Júlia Fernandes, ela faz a seguinte colocação aqui, olha, eu estou colocando essa pergunta aqui na tela, não é uma pergunta, é uma colocação mesmo. O governo anuncia 18 mil vagas com salários até 31 mil para programa de mais médicos e depois não tem dinheiro para garantir um piso básico salarial? Ela pergunta. Acho que enquanto a gente tiver uma sociedade voltada para a forma médico-centrista, ela diz, as demais categorias não terão as suas considerações valorizadas. Obrigado, Júlia, pela sua colocação, pela sua afirmação aqui. O Dionei está falando aqui, por que não destinar uma verba especial para os profissionais da saúde? E o Marcos Jacolinski, ele dá boa noite aqui para a gente. Eu gostaria de ouvir aqui da Cleo, que está no dia a dia, na rua. A Cleo literalmente está na rua no dia a dia aí, com uma equipe do SAMU. O que você já enfrentou de complicado no dia a dia? E conta alguma curiosidade para a gente, Cleo. Então, eu estou no SAMU faz 16 anos, né? Desde que começou o SAMU em Curitiba, eu sou uma das primeiras enfermeiras a trabalhar no SAMU do Paraná. E a primeira ambulância que saiu a rodar na cidade de Curitiba, a gente estava lá. Então, é uma história, né? E cada dia, e eu trabalho sempre à noite, então os bastidores, a família, tudo muito assim, envolve atenção, dedicação, prevenção, cuidado, né? E tem sido, assim, uma experiência, sempre um desafio, mas graças a Deus a gente tem conseguido fazer. Tem sido a diferença para muitas pessoas. Graças a Deus temos assim, bons resultados da atuação do SAMU também. Assim, a gente nota assim, que às vezes o que interfere um pouquinho é quando fazem aquelas ligações perdidas, que se deslocam em código 1 rapidamente, chega lá para atender uma situação de urgência, chega lá, não é nada, era uma brincadeira, um trote, isso atrapalha muito, porque tira a vez daquele que realmente às vezes precisa, né, e às vezes demora um pouquinho mais para chegar, mas a gente chega sempre na medida possível para poder salvar vidas, né? Esse é o nosso papel. Interessante a sua informação, e é preciso que a gente diferencie aqui CIAT de SAMU, que o CIAT atende o pessoal do trauma, não é? Só que nas confusões, digamos, um pouco mais pesadas. E o SAMU atende os casos de urgência e tal, mas são os casos, assim, só para a gente dar um exemplo, os casos cardíacos, enfim, de doença, é isso? Isso, o CIAT, ele é um serviço integrado do trauma, né? Ele é uma equipe aí de bombeiros, pessoal da Polícia Militar, que eles vão para atender prioritariamente o trauma. E o SAMU, a prioridade é casos clínicos. E tem situações que múltiplas vítimas, aí acaba que as duas equipes vão trabalham de forma integrada, juntos. Teve uma época que teve um acidente de um biarticulado, né? Porque eu estou ali no centro, então houve todo um trabalho em equipe. Isso é muito importante, né? O trabalho em equipe, a integração da política com a representação, com o Corém, com o sindicato. Hoje, eu vejo assim, que quanto mais integrado, melhor é o resultado do trabalho do profissional que está na linha de frente, principalmente na questão da pandemia agora. Quanto mais integração, mais forte fica os obstáculos, as barreiras, para impedir que o coronavírus entre na vida do profissional e da família curitibana, né, o paranaense. Então, a integração hoje é muito importante. Muito legal. Deixa eu registrar mais pessoas que estão com a gente aqui. A Janete Rodrigues,
a Selma Silva, Márcia Shenzuki Tulik, a Matilde Azevedo, Ana Cristina Tanque, Luiz Delizier Martins, a Ana Schaefer Mazalek, a Adriana, a Ana fez uma colocação aqui, eu quero, realmente tem que estar com o emocional bem equilibrado diante dessa situação, da qual ninguém estava preparado para enfrentar. Parabéns a esses profissionais, tive o prazer de trabalhar por anos com esses profissionais e sei da dedicação deles. Obrigado, Ana, por sua participação. Aqui, a Glaucilene Moreira, seria possível locais para os profissionais de saúde ficarem quem está na linha de frente para não correrem risco de levar esse Covid para seus familiares, hotéis, alojamento, ela fala. E a Márcia aqui cumprimenta vocês, a Tere dá boa noite também. Deixa eu ver aqui mais que boa noite, Lê Quadros dá boa noite aqui. Catiane, conta um pouquinho, você que atua numa UPA da região metropolitana, você também tem enfrentado umas barras pesadas aí ou não? Sim, bastante. Ultimamente, acho que hoje em dia não tem nenhum profissional de saúde que não esteja enfrentando uma barra meio pesada, né? Todos nós, desde a atenção primária até as UTIs, né? Então, todo mundo está enfrentando uma barra. Hoje em dia, eu vejo o enfermeiro, ele é o organizador do trabalho, né? Ele é o que planeja em si. Então, assim, esse trabalho que a gente faz, que é organizado em si, os fluxos de saúde, em sua maioridade, é feito pelo enfermeiro. E isso tem que ser visto, né, pelos outros profissionais. E a gente também, às vezes, na linha de frente, como a Simone falou, nós também temos família, companheiro, filhos, e temos receio, né, do vírus, temos receio que contaminar a família, contaminar os próprios... A gente almoça, trabalha e almoça, e onde eu trabalho, por exemplo, tem refeitório, né? Então, assim, um pega, transmite para o outro. Então, assim, a gente, hoje em dia, tem um pouco de receio, e isso precisa ser organizado de uma forma que a gente pense de uma maneira universal, né? Todo mundo igual. Mas, assim, eu acho que, mesmo nessa pandemia, os profissionais, a enfermagem é forte, né? A gente é forte, né, Cléo? Com certeza, ainda bem que vocês são fortes, viu? O que seria de nós sem vocês? Agora, uma coisa que é interessante, outro dia eu fiz uma live aqui com a presidente do Crefito 8, com a Patrícia Rossafo, que vocês devem conhecê-la, uma grande profissional. E assim, pensando como paciente, eu que não sou da área da saúde, que sei muito pouco sobre a saúde, mal sei cuidar de mim mesmo, o tanto que a gente precisa de vocês. Mas é assim, a gente, pensando como paciente, a gente precisa do enfermeiro, a gente precisa do médico, a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa de quem mais? Enfim, é multidisciplinar. O que o paciente quer é ser bem atendido, é sobreviver a uma situação grave, como é, por exemplo, do coronavírus. Ou seja, o deputado Michele, que foi secretário de saúde, sabe muito bem como é isso. Você não trata com apenas uma categoria, como alguém falou aqui, acho que foi a Glaucilene que falou, a saúde não se resume a uma categoria. Não é só médico, não é só enfermeiro, não é só isso ou aquilo. É um conjunto, não é, Michele? Com certeza. Já tem mudado bastante, mas ainda há gente que acha que é só um profissional, no caso médico, que toca a saúde. Mudou bastante. Eu, por exemplo, há uns 10 anos atrás, na verdade até mais, quando eu fui secretário de saúde de Curitiba, fui o primeiro não médico secretário de saúde de Curitiba. Hoje nós já temos uma enfermeira também, secretária de saúde de Curitiba. Fui o primeiro não médico secretário de saúde do Paraná. Você veja que são coisas muito recentes. Não que o médico não possa ser secretário e comandar as equipes. Mas um sujeito chegou um dia e falou assim para mim: nossa, o senhor é tão bom, parece até médico. Mas isso já está se superando. Né? O trabalho é multiprofissional, né? As próprias entidades dos demais profissionais foram ganhando espaço. Hoje você vê um volume muito grande de gestores de categorias dos outros profissionais de saúde, e a enfermagem tem um destaque muito grande. Né? Eu só queria, Luiz, para poder dar um pouco de satisfação para os enfermeiros,
e quem está entrando aí, foi feita uma pergunta do piso da enfermagem. Isso. Tá? Se tentou isso na Assembleia do Paraná, mas a Comissão de Constituição e Justiça, a Simone sabe, ela colocou a inconstitucionalidade de resolver mediante lei estadual. Como é que está a lei federal? Tem um projeto de lei, que é o 2564 de 2020, que está tramitando no Senado, que propõe um piso para enfermeiros de R$ 7.300 por 30 horas, 70% disso para o técnico e 50% disso para o auxiliar. Veja, isso está lá no Senado Federal. Eu acho que a enfermagem é tão forte que ela precisa, e deve estar acontecendo, comandada pelo COFEM, pelos Corens, de fazer uma pressão, porque esse momento da pandemia, que é um momento que ninguém desejou, ninguém deseja, talvez só esses caras que vendem equipamento e medicamento, que estão ganhando um monte, majorando o preço, etc., etc., mas ele traz de novo à tona a valorização dos profissionais de saúde e da enfermagem de forma muito especial. Então, o momento é agora. Né? Esse momento é o momento de dar esse reconhecimento. E a existe tem um projeto lá, está no Senado Federal. É o projeto 2564 de 2020, né? Que está lá no Senado Federal. Então, essa é uma questão que eu acho que de interesse de todos aí da enfermagem. Agora, eu só lamento que ainda tem brasileiros e brasileiras, né, que lá em São Paulo, por exemplo, hostilizavam as técnicas de enfermagem que estavam pegando metrô, que estavam pegando transporte público de branco para ir trabalhar. Eu só lamento que o presidente da República, né, manda invadir o hospital. Né? Eu só lamento, muitas vezes, o desrespeito. Então, se tem esse desrespeito, que é uma parcela muito pequena da população, por outro lado, a pandemia trouxe à tona a importância do tema da saúde e deu essa oportunidade de comprovar aquilo que a gente já sabe, né? Que o enfermeiro é fundamental para os serviços de saúde, tanto público como privado, né? E que a gente precisa valorizar. Né? Então, fica aí um pouco, foi feita uma pergunta de alojamento de hotéis, tem gente fazendo isso, inclusive aqui em Curitiba, viu? Claro que podia ser mais, podia ser melhor, e isso que a Catiane, que a Cléo fala aí, que estão na linha de frente, eu passo aqui na minha casa. A minha esposa é diretora, inclusive saiu no Jornal Nacional ontem, a minha esposa é diretora de uma fundação hospitalar, ela não mantém, obviamente, quarentena, como eu faço, e todo dia é uma neurose. Ela chega em casa, deixa o sapato fora, vai, já toma banho, já lava tudo, daí já joga na máquina. Eu também ajudo, tenho ajudado, né? Lamentavelmente, os contatos estão cada vez menores aqui em casa. Esse Covid conseguiu derrubar até o relacionamento. Não derrubou. Mas é um negócio assim que afeta a todos. E esse pós, viu, Simone? Foi dito aí, esse pós-Covid, a gente tem que trabalhar muito essa questão psicológica, viu? Porque tá muito difícil. Parabéns pelo Corém por ter esse serviço. Que bacana, muito bom, Michele. Eu só quero registrar aqui mais pessoas que estão com a gente aqui. Deixa eu ver aqui, Marli Souza Valentim, a Clarice Melina, a Michele de Andrade, Gilberto Cavalli, a Carmen Moura. Olha o que a Júlia fala aqui. A gente precisa repensar a forma de fazer saúde, e ficou claro que saúde não é um pleito eleitoral para ser visitado de 4 em 4 anos. Ou seja, a saúde tem que ser pensada todos os dias, tá certo. Aqui em Curitiba tem estabelecimentos que estão proibindo a entrada de profissionais de saúde, o que é um absurdo, ela fala. É isso. A Daniele fala que agora é a hora da enfermagem se unir, merecem um salário justo. É isso. A Glaci também está aqui com a gente, a Glaucilene aqui que já falou aqui, enfim, a Marlene, olha o que a Marlene está falando aqui, a Marlene, eu só tenho que dar os parabéns para esses profissionais que estão se doando para salvar vidas e correndo grandes riscos de serem contaminados também, que Deus abençoe a todos. É interessante como a profissão, como a área da saúde tem
ganhado protagonismo cada vez mais e não poderia ser diferente, não é verdade? E eu via, agora há pouco no Jornal Nacional, acho que a Globo tem feito um trabalho muito bacana de dar voz para esses profissionais que ficam dentro das UTIs. E a profissional falava o seguinte, ela colocou, talvez vocês tenham visto aqui, ela colocou de uma forma assim que ela disse, tem colocado uma situação de heroísmo, um certo glamour e tal. E ela cobrou. Ela foi inteligente na afirmação dela em pleno Jornal Nacional. Ela colocou ali que não tem que ter heroísmo, precisa recursos, precisa condição. E nisso é que o Michele estava falando, salário, condição, uma condição melhor para os profissionais. Você entende por aí também, Simone? Olha, e como entendo? Então, eu quero só buscar um link com o que o Michele falou. Michele, assim como alguém disse que você era tão bom que até parecia médico, eu, em plena sala de aula, uma aluna me chamou no final da aula e me disse se eu era médica. E eu falei, não, eu sempre sou enfermeira, sempre quis ser enfermeira. E a resposta foi, a senhora se veste como médica. Né? Então, o que eu quero dizer, eu penso que Michele e eu, esse estigma. Né? Existe um estigma muito mais na enfermagem no que diz respeito à sociedade nos tratar como uma subprofissão. Então, tem que ficar muito claro que quem é enfermeiro nunca quis ser médico. Até porque médico é bastante diferente de ser enfermeiro. Médico é um colega maravilhoso que faz diagnóstico e tratamento. Nós, enfermeiros, nós fazemos, a nossa natureza da profissão é cuidado. E, mediante o cuidado, no que diz respeito às necessidades básicas afetadas do paciente que está em desequilíbrio com o seu processo saúde e doença. Então, isso é algo que tem que ficar muito claro. Concordo plenamente com meus colegas quando falaram da questão de piso salarial. Eu só quero fazer um destaque, se os senhores me permitem. Por favor. A enfermagem, a luta da enfermagem não pode ser somente piso salarial e 30 horas semanais. Não pode, porque nós somos muito mais do que isso. E a falta de condições de trabalho para nós, que a pandemia está colocando na vitrine, porque você não pense, a sociedade que está nos escutando, não pense que a gente nunca teve problema de EPI. Em 40 anos de hospital, eu sempre tive problema de EPI. Ora é porque não tinha máscara suficiente, ora porque não tinha, eventualmente, touca, daqui a pouco faltava o avental. Isso foi eterno, isso é eterno para quem assiste uma vida inteira pacientes, ok? O protagonismo da enfermagem sempre esteve presente. Ele está ligado diretamente à natureza da nossa profissão. O que a pandemia está trazendo para nós é visibilidade. Sim. E, inclusive, a visibilidade de todas as dificuldades que nós vivemos. Eu tive, talvez, Michele, hoje como parlamentar, né, realmente tive a audácia de encaminhar uma carta a todos os parlamentares, inclusive para a nossa bancada no Paraná, no Congresso Nacional, apontando as lutas da enfermagem, que não são poucas, e como o Luiz apontou, e a nossa colega, que, por favor, me perdoe, me fale agora o nome, eu também não entendo. Eu também não entendo qual é a dificuldade de décadas desses projetos de lei estarem engavetados. Em plena pandemia, a discussão da questão da insalubridade de 40 horas, num momento gravíssimo como nós estamos vivendo agora, e eu escrevi sim. Por que destinar tanto dinheiro para fundo partidário? Por que, com todo o respeito, Michele, ao deputado que o senhor é e o parlamentar que você hoje
nos representa. Eu não entendo. Num país onde nós temos um número de desempregados de forma absurda, empresas fechando, e as pessoas preocupadas com dinheiro para fazer campanha online, porque ninguém vai ter estômago para aguentar uma situação que nós estamos vivendo, que de saúde virou uma questão política. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu nunca tinha assistido essa barbaridade de transformar a área da saúde como palanque político e cortando, diminuindo investimento na saúde. Eu escuto há anos. Basta todos nós que somos eleitores já escutaram isso. Maior segurança, maior educação, maior saúde. E o que nós tivemos até agora? Olha o decreto que nós temos com 20 anos que nós não vamos investir na área da saúde. O que vai ser de nós? E em plena pandemia nós temos que explicar o porquê de mais dinheiro, seja para a área da saúde, seja para esse trabalhador que assiste, e ao mesmo tempo que assiste, é ele que é discriminado, como aconteceu em Ponta Grossa, da colega ser convidada a sair do condomínio porque ela estaria contaminando todo o condomínio onde ela residia? Que memória é essa do brasileiro que depende do meu cuidado, mas com uma memória muito curta, rapidamente sai do elevador quando eu entro? Então, é algo que nós temos, aí eu digo, por que eu falei que não é só salário e não é só 30 horas? Eu acompanho as 30 horas desde 94, quando ela foi aprovada em 96, por todo o Congresso Nacional, e Fernando Henrique Cardoso vetou. E outros articulamos, conversamos, avançamos aqui em Curitiba, na época, inclusive, do prefeito Luciano Dutti, que conquistamos as 30 horas depois de 14 anos de trabalho, não é? Agora, não é só isso, é o conjunto. As minhas colegas que me antecederam falaram muito bem. Nós temos que estar juntos no sentido de nos somarmos perante as lutas da enfermagem. E aqui eu não posso deixar de agradecer, né? Que graça, obrigada, Esther, a Esther da Secretaria Municipal de Saúde, que vai estar fazendo uma live junto conosco. Parabéns, Esther, pelo trabalho bárbaro que você está fazendo de intubação. Eu estou aprendendo com ela, supraglótica, com máscara laríngea, feita na atenção básica. Atenção básica já aliviando a angústia de quem vai receber esse paciente, talvez menos crítico, para ser atendido na unidade de terapia intensiva. Obrigada, Luiz Meira, uma grande liderança. Carmen Moura, hoje atuando, assessora da colega Maria Goretti, Davi Lopes, que atua na SES, enfermeira, diretora da Vigilância e Atenção Básica à Saúde, assessora, trabalhando na urgência e emergência com a capacidade que sempre teve, secretária de saúde de 2 municípios. Obrigada pelo apoio, Ezequiel, grande auxiliar de enfermagem, conselheiro, sempre acompanhando o nosso trabalho e apoiando principalmente o quadro 2 e 3, que são os técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, aqui eu reforço, estamos tentando, agora, como bem disse o Michele, não é só o Corém, não é só o sindicato, não é só a associação, é a população, é a sociedade que tem que entender o mecanismo que funciona a área da saúde e a importância do conjunto multiprofissional, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém. A assistência ao paciente, ela é multiprofissional, cada um dentro da sua natureza, com o seu saber, com o seu conhecimento, com a sua arte, como é a nossa, e prática social. Muito bom. Faz jus ao cargo de presidente do Corém. Muito bem. Obrigada. Obrigada.
Deixa eu registrar as pessoas que estão aqui com a gente. A Verônica está falando, acho isso um absurdo, os profissionais da saúde ter que trabalhar sem luva e sem máscara, presenciei isso, ela disse, muito triste. A Glaucilene Moreira, ela confirma aqui o que você está falando, ela disse que é verdade. A Júlia, ela está falando aqui, a saúde deixou de receber 9 bi em 2019, devido à PEC de teto de gastos. Não é só salários, descanso, e é a mania que todo mundo tem de interferir ou cercear nossa autonomia enquanto profissão. Boa, Júlia. Deixa eu ver aqui. A Michele de Adaiana Andrade de Castilho de Lima está falando parabéns pelo discurso. A Esther Ribas, obrigado, Simone. Enfim, muita gente que está cumprimentando você aqui. As pessoas que estão com a gente, deixa eu só ver aqui quem mais. Ilka Marley Borges, obrigado pela companhia. Dirce Macari, Nerci Rossafa, Clarice Torres, Marcos Jacolinski, Marilene Maia, Coraci, Dantas, Rodolfo, Manfrinato, muita gente que está aqui. Deixa eu ver aqui só, aqui a Glaucilene está falando o que a Simone falou. É verdade, a Glaucilene falou. Legal, pessoal, legal ouvir vocês. Eu só queria pontuar uma questão aqui. Nós fizemos uma referência agora há pouco aqui à relação entre enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, enfim, aos multiprofissionais. Eu acho importante a gente dizer aqui também que ninguém está colocando em confronto as categorias. Acredito que não existe uma divergência entre o médico e o enfermeiro, porque eu sou médico, eu sou melhor, porque eu sou enfermeiro, eu sou melhor que fulano Beltrano. Vocês entendem por aí também, Cleo e Catiane? Com certeza. Né? Não é? São duas profissões completamente distintas uma da outra, né? Porém, trabalham em conjunto, assim como as outras, como fisioterapeuta, como nutricionista, como todas as outras profissões, né? Nós precisamos um do outro para trabalhar bem e para dar uma melhor assistência ao paciente, né? Ao nosso cliente. Todo mundo, um dia, vai passar por algum problema de saúde. E eu duvido até hoje quem não tenha passado por um enfermeiro sem passar por um médico, né? Ou por um técnico, ou por um auxiliar. Você vai numa unidade básica de saúde e toma uma vacina, senão não precisa passar pelo médico. E você já está sendo atendido. Porém, existe uma cultura achar que você só teve em atendimento se você passar pelo profissional médico. E não é verdade, né? Hoje em dia, nas unidades básicas de saúde, existe o acolhimento, né? Esse acolhimento deve ser feito geralmente por um profissional enfermeiro, e você já está atendido, e isso a população não entende. E eles têm que começar a ver isso. Não é só o profissional médico, né? É multiprofissional. Você não concorda comigo, Cleo? Verdade, verdade. Catiane, então, nós temos que investir tempo, mais tempo em live, em outros momentos, focado na integração, na aproximação, não só dos profissionais, mas da gestão pública de saúde. Eu sonho, ainda quero ver o enfermeiro como secretário de saúde do Estado, como Secretaria Municipal de Curitiba, já temos, né? E o enfermeiro como vereador, o enfermeiro como prefeito, o enfermeiro como deputado estadual, o enfermeiro como deputado federal, e vai para o Senado. A enfermagem precisa avançar na questão política, porque nós precisamos de representação para, inclusive, discutir projetos, né, que é de interesse da classe. Sem representatividade política, pouco a classe ela é lembrada, porque trabalha-se muito, 12 horas aqui, mais 12 horas ali, então quase não é visto o trabalho, os bastidores da enfermagem, o dia a dia da enfermagem, a questão de remuneração é importante, porque hoje, graças aí a um trabalho anterior dos outros secretários de saúde, eu tenho 30 horas na minha carga horária. Isso me ajudou, nossa, você não tem ideia como isso ajudou na rotina, né? Porque 30 horas semanais eu não precisei
assim, me dispor muito, porque quanto mais você trabalha, quanto mais carga horária, mais você cansa, ainda mais à noite, você tem a privação de sono, e a privação de sono baixa a tua imunidade, baixando a tua imunidade você está mais exposta a risco de contágio, então é uma realidade, sabe? Então, eu gostaria que não só os servidores da Prefeitura de Curitiba, que já vive, já tem, e é muito bom essa questão de 30 horas semanais, que essa experiência estendesse para outros colegas, para o estado do Paraná, né? E a questão de salário, aumento de piso salarial, é fundamental, é importante, né? Quando eu entrei, fiz o concurso na Prefeitura de Curitiba, comparando, era em torno de 10 salários mínimos. Hoje, o que a gente ganha dá em torno de 3 salários mínimos, 4. Então, se veja como que caiu o poder aquisitivo da gente. Então, para conseguir manter o mesmo padrão de vida, qualidade de vida, você tem que trabalhar quase que o dobro, né? Porque então isso assim no dia a dia vai desgastando e é algo que acho que merece ser revisto, apesar que, como a Simone falou, não é a coisa mais importante, 30 horas, salário, mas chega na hora de você pagar uma conta, você sente a diferença, né? Você vai pagar o imposto do carro, você vai pagar o seguro. Hoje o seguro do carro mais básico que seja é 2 mil, 3 mil reais, né? Você vai pagar, então o custo de vida em si estava tudo muito caro e não acompanhou, né? Sempre quando entra uma gestão, ou seja no estado, seja no município, sempre tem outras prioridades. A saúde sempre vai ficando não mais em primeiro plano. E tinha que inverter. A prioridade hoje em saúde pública, quando o assunto é saúde pública, quando é pandemia, é investir o maior patrimônio que a população, que a saúde pública, que um prefeito, que um governador pode ter, o RH, o material humano, que é o profissional, não só a enfermagem, como o médico, né? E investir, né? Aquilo que vai ter integração, questão financeira é importante, mas a integração hoje é fundamental, né? Salva vidas. Muito Com legal certeza. ouvir vocês. Já falamos bastante da categoria e eu gostaria de voltar ao tema que não tem jeito, é o assunto do momento, é a pandemia. Michele, você que está mais envolvido nas questões políticas aí hoje, eu vi um comunicado agora à tarde do Guto Silva, o deputado Guto Silva, que é secretário-chefe da Casa Civil, falando que os próximos 15 dias serão os piores aí na questão da pandemia, no que diz respeito à contaminação e tal, essa situação toda que estamos vivendo. O que você diria? Você é membro, evidentemente, da Comissão de Saúde da Assembleia, é um deputado que tem uma vivência muito grande na saúde. O que você pode deixar para a gente aqui nesse aspecto e para as pessoas que estão nos acompanhando, por favor? Que mais do que um palpite é uma realidade de hoje e que não vai mudar se algumas coisas não mudarem. O Paraná tem a terceira maior taxa de transmissão. Infelizmente, o nosso isolamento é um dos mais baixos do Brasil. Isso já foi dito aqui, da importância desse isolamento. Eu, por exemplo, tenho falado muito com o jovem. O jovem é o que mais negligencia porque é o que tem a menor risco de morrer, apesar que também pode ser contaminado e também pode morrer. Sim. E se tiver que chegar num momento que nós estamos nos aproximando, como acontece na região oeste, lá em Cascavel, Toledo, como já acontece aqui em Curitiba, de você não ter mais lei de UTI, se você tiver que escolher, como aconteceu na Europa, isso aconteceu na Itália, se tiver um leito só disponível e tiver um idoso contaminado e um jovem contaminado, eles vão optar pelo jovem. Então, você vê a crueldade disso tudo. Sim. Eu não estou discordando de uma coisa ou de outra. Eu só estou dizendo que a curva não vai descer por si.
se não aumentar o isolamento, se não restringir cada vez mais, nesse momento que nós estamos, determinadas atividades que não são essenciais. Não são essenciais. Se a gente da mídia não ajudar a divulgar isso, né? Porque o que está acontecendo é assim, eventualmente, não é muito difícil você improvisar leitos. Você arruma. Rapidamente, a Santa Casa pegou aqui em Curitiba um instituto, junto com a prefeitura, vai ter mais leito. Pegaram o hospital de reabilitação, usaram a estrutura, criaram leito de Covid. Não é barato, não é fácil, mas você faz. Eventualmente, faz um hospital de campanha, no limite. Equipamento, mesmo com essa sacanagem aí, de você comprar os equipamentos, respiradores, e daí o cara não entrega, porque daí ele vende para quem dá mais, mesmo tendo acertado a compra com você. Isso está acontecendo aqui no Paraná, no Brasil. Foi falado aí, Simone, que vocês vão dar um curso aí sobre o kit intubação. Tá certo? Os profissionais vão aprender cada vez mais a fazer, mas corre o risco, já está correndo, de não ter os medicamentos de primeira e segunda escolha para fazer intubação. Por sacanagem. A dexametasona custava 0,6 a unidade, a injetável. Quando veio o estudo de Oxford dizendo que para o paciente com ventilação tinha uma redução de 30%, de 50% da mortalidade, passou para 2,50 a unidade. Aumentou mais de 4 vezes. Então, eu quero só dizer o seguinte, a situação está muito, muito grave aqui no Paraná. As pessoas estão vivendo com aquela imagem que vinha até maio. Agora, além dessa falta de... Não tem nem cama hospitalar para pronta entrega. Mas tudo isso, você de um jeito ou de outro se vira. Você sabe o que você não se vira? Para arrumar profissional enfermeiro, profissional técnico de enfermagem, médico. É isso. Voltado para a urgência e emergência, porque não é só ser enfermeiro ou ser médico. Não. Tem que ser médico e enfermeiro voltado para urgência e emergência. E você não capacita isso rapidamente. Nós vamos ter que pensar nisso agora no pós. A Itália está fazendo isso. E capacitar enfermeiros e médicos para que eles possam vir, porque lá morreu as centenas, né? E teve essa dificuldade. Então, vai faltar esse profissional. Então, não pode apostar os profissionais estão ficando doentes. Um profissional, mesmo que ele, eu vi uma pergunta aí, mesmo que ele esteja com sintomas leves ou moderados, ele fica minimamente 15 dias afastado. E você não tem uma prateleira que tem lá um monte de Cléo Negrão, um monte de Catiane, um monte de Márcio Sulac, um monte de Maria Goretti, quero mandar um abraço para ela aqui. Ela foi minha chefe de gabinete na secretaria durante muito tempo. Verdade. De vereadora de Curitiba. Quer dizer, não tem esse povo em número suficiente. Não dá para apostar nisso. Então, Michele, a quarentena e o distanciamento e endurecer com relação ao comércio, me desculpem, eu sei que a crise está grande, mas é isso ou é a morte? Você acha que nós caminhamos para um lockdown? O secretário estadual falou que medidas mais rígidas para os próximos dias e tal. É um bloqueio total aí? Olha, quarta-feira agora, a gravidade está tamanha aqui no Paraná que eu propus, foi aprovada a Frente Parlamentar do Enfrentamento do Covid. Nós vamos já, semana que vem, instalar, vai ter várias comissões, e a minha proposta, claro, isso vai depender dos demais deputados, mas a minha proposta é pegar as 22 regiões de saúde do Paraná, elencar uma série de critérios, um deles é a taxa de ocupação de UTIs e a disponibilidade de leitos, também a situação dos profissionais, etc., a disponibilidade de equipamento, de insumos e tudo mais, uma série de critérios, e aí para cada região dessa, ao aplicar os critérios, você tem uma ação diferenciada. Porque eu vi os dados de Maringá. Maringá, os leitos ainda estão... Eu vi os dados de Arapongas. Ainda estão... A situação também está complicada, mas está longe de ser a do que já acontece em Cascavel. Cascavel e Toledo, para mim, tem que fazer lockdown. Aqui em Curitiba, nós estamos muito próximos disso. Até porque nós temos um problema sério, que é com relação à região metropolitana, viu, Catiane?
porque esse transporte coletivo, aqui em Curitiba, de alguma forma, se criou regras. Não sei se estão sendo cumpridas, porque eu não sou fiscal. Agora, na região metropolitana, tem vindo ônibus aí sem cara de pé dentro do ônibus. E aí não tem leito que segura. 26% no dia de hoje da ocupação dos leitos de UTI do trabalhador é de gente da região metropolitana. Então, se você não tem uma ação sobre transporte coletivo, não tem uma ação sobre os locais, se as pessoas não se conscientizarem, Luiz, não vai ter enfermeiro, não vai ter técnico, não vai ter médico, não vai ter leito suficiente para dar conta disso. Para responder a tua pergunta, Boa. Parte importante do Paraná já precisaria estar no lockdown. É importante que as pessoas parem de administrar problema. Problema a gente resolve. Exatamente. Muito bom. Deputado Michele Caputo aqui com a gente. A Silvia pergunta aqui, essa transmissão ficará gravada? Sim, Silvia. Ficará gravada, fica aí no Facebook. Eu estou fazendo essa transmissão pela minha página do advogado, eu sou advogado também, então tem ali facebook.com/advogado Luiz Ribeiro. Mas também está sendo compartilhada no meu perfil do jornalista Luiz Ribeiro, tá? Então vai ficar gravada sim. Eu acredito que os participantes aqui estão compartilhando também no Corém. A Catiane, não sei se está compartilhando, a Cléo também, a equipe do deputado também está compartilhando. Enfim, a live vai ficar gravada, essa transmissão vai ficar gravada sim. Deixa eu só registrar aqui, Nazir Chaim, grande figura, está com a gente aqui. Ele fala, essa frente parlamentar trará à luz as ações de enfrentamento do Covid. Parabéns, deputado Michele. Deixa eu ver aqui, a Michele, a Dayana, ela fala que eu estou encostada, já faz 7 dias, até agora não saiu o resultado de Covid-19, estou aprendendo alguns sintomas, só Deus para nos ajudar. É o que... Apresentando alguns sintomas. Apresentando alguns sintomas, isso, exatamente, apresentando alguns sintomas. A Silvia bate palminhas aqui, muito obrigado, Silvia. Simone, eu gostaria de ouvir você também, como representante dessa categoria que é tão importante no dia a dia aí, dos cuidados com as pessoas que estão contraindo esse vírus. O que você pensa sobre essa coisa de lockdown, para, não para, flexibiliza aqui, ali e tal? Porque se for flexibilizar, daqui a pouco, sabe, todo mundo quer ir para a rua, ninguém aguenta mais ficar em casa. Eu não aguento, vocês também provavelmente não sabem. A cabeça da gente vira um balão de ficar só fechado, só em casa, não é? O que você pensa sobre isso, Simone, por favor? Olha, aqui eu vou fazer um adendo naquilo que Michele falou, não é? É verdade, Michele. Não adianta 1.000 vagas de UTI, porque hoje eu tenho um déficit de 17 mil profissionais de enfermagem no Brasil. No Brasil. Então, a nossa maior angústia, eu acho que todas as minhas colegas que estão aqui, nós que estamos na gestão, é isso, as pessoas, não conscientização das pessoas, da necessidade do distanciamento, do isolamento, do uso da máscara, da lavagem de mãos. Veja, eu sou enfermeira de controle de infecção. Há quantos anos a gente fala de precauções padrão? A vida inteira. Sempre foi a maior dificuldade, foi com a questão de lavagem de mãos e uso de álcool gel a 70%. Isso em ambiente, não só do UTI, mas em qualquer enfermaria, limpeza de superfície, etc., treinamento com a zeladoria e companhia limitada. Hoje, uma vez que nós estamos tratando de algo que sequer medicação ou vacina tem, o que nos sobrou é a precaução. E aí, quando você vê esse bando de gente fazendo fila para ir para o shopping, que eu não entendo o que alguém tem que comprar no shopping se não tem para onde ir, Sim. Uma vez que está tudo fechado, ou deveria estar fechado, não é? Então, ainda existe... que eu gostaria de tirar alguma coisa positiva dessa pandemia. O individualismo chegou num grau tão grande das pessoas, e a pandemia escancara essa situação, como é difícil o coletivo, como é difícil o apoio coletivo, o entendimento coletivo, porque é cada um pensando por si,
E talvez Deus por todos, que deve estar muito cansado também com relação a ter que fazer tudo ele e não dividir entre pares. Então, isso é extremamente preocupante. Penso que a gente caminha, sim, por uma questão mais drástica no que diz respeito que vai afetar a economia, infelizmente, mas entre a economia e a vida das pessoas, eu continuo apoiando a vida das pessoas. Não tem economia sem pessoas. Não vai ter economia entre pessoas. Bem colocado pelo deputado e as minhas colegas, nem todo mundo é intensivista. Exatamente. Então, não é qualquer um que pode ser remanejado do alojamento conjunto, como eu estou assistindo, e as denúncias que chegam a mim é dessa forma. Eu sou de alojamento conjunto, eu sou da neonatal e sou transferida para dentro de uma UTI com respirador, com bomba infusora, com tudo e mais um pouco, e eu não sou preparada para isso. E aí, eu torno vulnerável o paciente e torno vulnerável o trabalhador de enfermagem. Por isso também, o sistema COFEM e COREM abriu 300 mil vagas para capacitação gratuita da enfermagem no Brasil. Quem ganhou o edital foi a Universidade Federal de Santa Catarina. O curso é de alta qualidade, um excelente corpo docente, com certificação, não é? Então, aberto, está inscrito, está na mão das pessoas para se qualificarem. Né? São as possibilidades que a gente coloca. Está aí a consulta de enfermagem, a teleconsulta de enfermagem, que acabou de ser regulamentada nesse período de pandemia, não é? Uma vez que eu já faço consulta, por que não na pandemia reforçar a teleconsulta de enfermagem, como tem a teleconsulta de medicina? Agora nós estamos trabalhando de forma articulada a trabalhar tanto a teleconsulta médica da psicologia e da enfermagem por meio da telesaúde. Então, o que eu quero ponderar, por favor, eu não quis simplificar e dizer que não é importante salário. A mim, particularmente, me agride os editais simplificados que estão por aí, com R$ 1.600 para quem vai cuidar de Covid. Me chama a atenção os editais que pedem auxiliar de enfermagem para cuidar de Covid. Com todo o respeito ao meu colega auxiliar, Covid não é para auxiliar de enfermagem, Covid é para técnico e para enfermeiro, e não é com salário de R$ 1.600, menos que uma empregada doméstica, a quem eu respeito em demasia. Caso contrário, eu não poderia trabalhar tudo que eu trabalho se eu não tivesse alguém que me acompanhe, já me acompanha há mais de 30 anos, não é? Mas não é possível que uma profissão de risco, porque quem abraçou a enfermagem abraçou uma profissão de risco, ganhe menos que uma empregada doméstica, que um balconista de loja. Não estou desmerecendo nenhum profissional dessa área, mas eu tenho muita dificuldade de entender por que tamanha diferença salarial em plena Covid, um salário de 9 mil ao meu colega médico, a quem eu respeito em demasia, e 2 mil reais para quem vai cuidar desse paciente 24 horas do dia, 365 dias do ano, independente de feriado, facultativo ou não, Natal, Páscoa, seja lá o que for. Então, tem sim uma discriminação grave na nossa profissão, uma distinção muito grave, por isso que eu falo das outras lutas, que a gente não se agarre somente no salário e nas 30 horas, porque nós temos outras interfaces que dificultam o consolidar da nossa autonomia como profissional enfermeiro. Legal. Muito bom, Simone. Obrigado. Deixa eu só registrar aqui, antes de passar aqui para a Cléo e para a Catiane. A Alice Hoffman está com a gente, Mariana Chaim, Maria Lenir Bialec, Nilda Simão Oliveira,
Adão Sérgio dos Santos, Benedita Isabel dos Santos, a Cristiane Lemes, Índia Nara Puciel de Reinerte. Obrigado a todos vocês. Deixa eu saber aqui o que a Glaucilene falou. Somos verdadeiros heróis, lutaremos até o fim, mas as pessoas precisam fazer a sua parte. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. A Júlia colocou aqui, Simone, você tem ideia se a nível nacional, a BEM, ela fala, a gente vai pensar em uma revisão curricular, colocando a terapia intensiva como obrigatória? Pode responder de forma objetiva? Olha, Júlia, muito bem ponderado, né? A BEM é quem, apesar que o Corém hoje também tem assento no Ministério da Educação, não é? Mas quem trabalha com a área de educação é, acima de tudo, a Associação Brasileira de Enfermagem. E a gente percebeu por conta dessa pandemia, tanto a questão da terapia intensiva, dos intensivistas, bem como a questão da liderança, de trabalhar melhor nas nossas grades curriculares, nos nossos projetos pedagógicos, a questão do Sistema Único de Saúde, porque nós só estamos sobrevivendo porque nós temos um Sistema Único de Saúde. Vocês não tenham dúvida disso. O grande protagonismo nesse momento da pandemia é o SUS. Não é, com todo respeito ao hospital privado, nós só estamos aqui nesse controle por termos gestores com grande capacidade, que eu já citei, seja a nossa colega Maria Goretti, nesse momento, a Márcia Sulac, na Secretaria Municipal de Saúde, tivemos o Michele, tudo isso consolidou a trajetória e a organização do SUS, não é? Vocês estão vendo os outros estados onde as pessoas não têm atenção básica e a única porta de entrada é o hospital, então eu não tenho leito suficiente mesmo para toda aquela população. A única porta de entrada se torna um hospital, e eu não vou ter gente suficiente para fazê-lo. Então, sim, penso que as escolas, a questão do projeto pedagógico curricular, que nos assusta nesse momento, o decreto do Ministério da Saúde, no que diz respeito à educação à distância, também no que diz respeito à parte prática, para esquecer, para nos tirar fora do prumo. A gente só não desiste porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, porque a gente é convicto no que diz respeito à nossa profissão, à nossa responsabilidade, à nossa ética, mas é um absurdo o desgoverno que a gente vivencia hoje. Não é? Seja em qualquer ministério. Veja que nós estamos em plena pandemia sem ministro da Saúde. Isso é inadmissível. Inadmissível. Então, precisamos que estejamos todos juntos para, nesse conjunto da obra que nós vamos vencer, não tenho dúvida disso, e somarmos esforços para sofrermos um pouquinho menos perante tudo que nós estamos vivenciando. Isso aí. O Luiz Carlos Beira está falando que viva o SUS, somos SUS, e a Silvia está falando aqui, sem a menor dúvida, SUS no Paraná tem um grande diferencial, a gestão do Michele foi brilhante, está falando a Silvia. Muito bom. Eu agradeço, mas não é o caso. Legal, Michele. Deixa eu ver aqui a Catiane e a Cléo. Quando vocês saem por aí, e eu quero voltar aqui, focar aqui a questão da prevenção, dos cuidados e tal, e como vocês que estão na linha de frente, aí, uma no SAMU, correndo na rua no dia a dia, e a outra na UPA, enfrentando também aquelas situações todas ali. E quando vocês veem alguém com a máscara protegendo o queixo, ou sem máscara, ou, sei lá, protegendo a cabeça, ou nem cabeça para proteger, o que vocês pensam, o que vocês fazem? Tem o que fazer? A gente tenta orientar, né? Eu acho que nos últimos dias a imagem que eu mais fiquei frustrada, quando eu vi, foi a imagem do Museu do Olho agora, nesse domingo, nesse último final de semana. Aquela imagem, assim, me deixou... Estava lotado. Muita gente jovem, todo mundo sem máscara, como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, aquela imagem foi a que mais me chamou a atenção e me chocou nos últimos tempos aqui. E o que eu tenho medo é esse pessoal que não se cuida, que banaliza,
a pandemia, que acha que ela não acredita, que ela não existe, que não acredita nisso, amanhã ou depois vai bater na porta da Cleo, vai bater na minha porta, né? É isso, só que eles não entendem isso. Uma coisa que eu quero deixar assim bem, o meu maior medo como profissional de saúde, o que eu não quero viver, é um dia ver a Cleo chegando para mim para me entregar um paciente e eu não poder receber a Cleo porque eu não tenho mais vaga. Pois é. Sabe? E esse paciente tem que ficar lá, e ela tem que ficar correndo as UPAs, correndo os hospitais. Esse é o meu maior medo. É isso que e a gente viu acontecer isso no Brasil. É isso que eu não quero viver. É isso que eu tenho muito medo como profissional, porque a gente não é de fé, a gente também tem coração, a gente também sente, né? A gente não está frio, né? A essas situações. E as pessoas acham que a gente está acostumado com tudo, né? Que a gente, pelo contrário, a gente está assustado, né? A gente não quer que isso seja banalizado, como está sendo banalizado por muitos, pela população praticamente em geral. O nosso distanciamento social, nosso isolamento, está com uma porcentagem muito baixa, né? E amanhã ou depois esse povo virá bater nas nossas portas. E, infelizmente, daqui uns dias nós não teremos vaga, em lugar nenhum. E, assim, enquanto as pessoas não entenderem isso, não verem, infelizmente, isso vai acontecer. Que nem como o Michele falou, se não acontecer o lockdown, eu acho assim, que as 2 últimas semanas foram muito difíceis, e eu acredito que as próximas 2 serão mais difíceis ainda. Infelizmente, é a dura realidade. Você vê também dessa forma, Cleo, você que está no dia a dia aí também, você vê essa falta de cuidados, essa falta de responsabilidade mesmo das pessoas? Então, Luiz Ribeiro, antes de responder você, eu quero mandar um abraço para a Silvia Veiga, ela foi colega de graduação, e também lembrar do pessoal da região metropolitana e do litoral, que principalmente do litoral, até tem um comentário da participação aqui, deixa eu ver aqui, da Érica, do Pontal do Paraná, 53 casos, e não tem hospital, é o comentário que ela faz aqui. E a gente, a questão da máscara é uma barreira que precisa, muita gente precisa entender que é necessário, que é prioritário, que precisa da máscara. Por quê? A contaminação acontece por gotículas, né? Ou por contato. Então, se você tem a máscara, você já consegue diminuir bastante, viu, Érica, lá no Pontal do Paraná? Consegue ter um controle maior. Então, incentivar o uso da máscara sempre, a troca da máscara com frequência, né? E também a questão, ela comenta, não tem hospital. É um outro problema de saúde pública no Brasil, em região mais distante, né? Porque, na verdade, nunca foi assim, investido na saúde pública em mais hospitais, em mais leitos, há muito tempo. Agora que precisa, vai um leito, 2 leitos, falta respirador, e assim, é o que a gente nota, assim, em questões de política e nacional de saúde, que a corrupção está matando mais que o vírus, mais que o coronavírus. O desvio da verba. Manda dinheiro para comprar respirador, o respirador não chega. Não tem leito de UTI. Por que não tem leito? Porque o dinheiro não chegou lá onde tinha que chegar para comprar. Vai se perder no meio do caminho e o paciente que precisa do respirador não tem, o leito não tem, porque a corrupção é que a gente tem que ver que isso também é um problema. Isso mesmo. E a política sempre está integrada, sempre está, né? Então é importante o gestor ou o prefeito parar para pensar quanto vale uma vida. Né? Melhor deixar o dinheiro lá guardado, investir no asfalto, investir, e de repente
O interessante do coronavírus é que ele não escolhe classe social, raça, religião, cargo. De repente, numa bobeira que você der, você é contaminado, e de repente, cada organismo, cada pessoa reage de uma forma. Sim, Alguns conseguem ali, um caso leve, e conseguem sair, outros não. é verdade. Então, que adianta ser, como foi comentado no começo, né? Que adianta você ter patrimônio, investir, ficar preocupado com a questão da economia, do trabalho, é importante, mas deixar a saúde pública em terceiro, quarto plano, né, no orçamento público de saúde, tem que estar agora muito mais, investe em contratar mais profissionais, investe quando tem reunião, projetos aí da Secretaria de Saúde estadual, chama a enfermeira, aquele que está na linha de frente, porque ela sabe realmente o que está precisando. A gente não vai expor aqui, mas eu participei da campanha para prefeitos Ratinho Júnior, anos atrás aí, e que eu conversei, chamei o assessor dele, ela falou, gente, saiam de trás da mesa do escritório e vamos lá para a rua, vamos lá para a unidade de saúde básica, vamos lá no SAMU, vamos ver como é que está o hospital lá do Pontal do Paraná, prefeito, secretário de saúde, vai lá ver o que está acontecendo. Simone, pega uma equipe, pelo amor de Deus, e vai fiscalizar como é que está acontecendo esses trabalhos nos bastidores. E a gente não vai expor nada aqui agora, mas, assim, o profissional de saúde, o enfermeiro, ele está correndo risco muito mais do que a gente imagina, porque a gente está longe, está muito longe. Tem que fiscalizar, o secretário de saúde tem que ir lá onde as coisas estão acontecendo, o trabalho está acontecendo. Nós precisamos desse suporte, sabe? Porque daqui a pouco não sabemos quem que vai ser a próxima vítima. É verdade. Pode ser o secretário de saúde, pode ser o prefeito, que não seja ninguém. Nós estamos aí, assim, numa dedicação para que a gente se livre o mais rápido possível dessa pandemia e voltamos a ter uma vida normal. Mas agora a união vai fazer a força. E sair assim daquela zona de conforto e ver e atender aquilo que foi mais urgente. E agora eu vejo assim que o que é mais urgente para a questão do profissional de saúde, para o controle, a prevenção, é o diagnóstico. Isolar aquela pessoa que está com problema, não é isolar todo mundo. Primeiro isola aquele que... Mas como você vai saber? Você vai ter que ir lá fazer o exame, vai ter que fazer o diagnóstico, aí você isola, porque aí você consegue controlar. Eu acho que é um caminho, é uma forma de controle, né? Muito bom. Obrigado, então, Cléo. Só deixa eu registrar aqui algumas pessoas, nós já estamos para encerrar nossa live aqui. A Renilda fala que o povo precisa se conscientizar, usar máscara, distanciamento e lavagem das mãos. Aqui a Glaucilene, ela fala da live, excelente live, ela gostou. A Júlia, ela fala que, Michele, no pós-pandemia, a gente pode esperar o que desses recursos investidos em infraestrutura e equipamentos ficarão para a utilização da população ou os leitos tradicionais serão fechados? Antes que o Michele responda, deixa eu registrar aqui também, a Benedita, tem pessoas dispensadas do trabalho para fazer isolamento, estão andando pela rua sem máscara e passeando com as crianças, enquanto tem trabalhadores que não conseguem fazer o isolamento. Deixa eu ver aqui. Até descobrirem uma vacina eficaz a ser distribuída mundialmente. É isso. Gente boa, eu quero agradecer muito vocês aqui. Já são agora 11h15. Se a gente tocar aqui, nós vamos até de madrugada mesmo. O Michele já está cansado, não, deputado? Não, rapaz, quando o debate é bom e ouvir pessoas como a Cléo Negrão, a Catiane, que estão na linha de frente, com 2 serviços fundamentais para a saúde, que, aliás, são méritos do SUS do Brasil, hein? O SAMU, o próprio CIAT, antes, conseguiram resultados muito bons. Porque a gente ainda precisa de muita coisa, mas nós não podemos ter que jogar água suja, mas não pode jogar criança junto, né? O Brasil é o primeiro lugar do mundo de transplante feito
quase tudo com recurso público. É. Aqui no Paraná, nós implantamos um aeromédico, onde não existia, e o SAMU, que é uma realidade de 16 anos, a qual trabalha, não era a realidade do Paraná até 8 anos atrás. A realidade de Curitiba era uma. Né? Hoje, melhorou. As UPAs também foi uma construção para fazer esse meio campo entre a unidade básica e a questão hospitalar. Mas o que eu queria dizer é que esse debate ele é muito bom. Eu só queria, porque senão outros colegas, meus deputados, vão ficar chateados. A Assembleia Legislativa que aprovou a lei do uso obrigatório da máscara. Quanto custa uma máscara? Nada. Quase todo mundo tem condição de comprar ou fazer. Então é só usar. E usar corretamente. Água e sabão todo mundo tem. Qualquer lugar tem que ter. O álcool gel já caiu bastante o preço. Eu só vejo promoção. No começo estava uma fortuna. Mas o isolamento é o principal distanciamento. Isso que foi dito aí do Museu do Olho aconteceu no Paraná inteiro, em parque, bar, viu, Catiane? E assim, não é coincidência o pior momento do enfrentamento da epidemia no Paraná, porque nós tínhamos uma situação até final de maio, confortabilíssima. E olha que o Paraná tem a melhor relação leitos de UTI, leitos clínicos. Até respondendo a Júlia. Eu acho, Júlia, que não tem que fechar leito nenhum. Tanto que o Paraná ainda não precisa nem pensar em hospital de campanha. Não. Vai ser aberto segunda-feira mais leito do Hospital Regional do Guarapava, que a gente construiu, está sendo aberto agora. Tem mais 108 leitos no Hospital Universitário de Maringá, no Hospital Universitário de Londrina. Vai abrir o Hospital de Ivaiporã, tudo hospital público. E tem parceria de uma forte filantropia no Paraná. A filantropia no Paraná é forte. É a Santa Casa de Curitiba. Opa, Michele caiu. Caiu aí, Michele. Acho que não sei se foi a internet dele ou acabou a bateria dele, provavelmente. Obrigado, Diva. A Diva está falando aqui, excelente live. Obrigado. Tiago Ávila, fiscalização urgente, profissionais sendo maltratados. O Michele, pelo jeito, caiu. Vamos ver se ele consegue voltar aqui. Mas eu estava para encerrar mesmo, e vou encerrando aqui. Só deixa eu registrar aqui algumas pessoas que estão aqui. Eu tenho o maior respeito pelas pessoas que vêm aqui para ouvir e tal. Aqui, José Roberto, Rafael Gendique, Cristiane Lemes, Índia Nara, que eu já registrei e tal. Simone Peruso, eu quero agradecer muito sua participação aqui com a gente, esses minutos, essa hora. Realmente, o Michele caiu, não tem jeito mesmo. Eu acho que acabou a bateria do seu... Não sei se ele estava... Acho que estava pelo celular. Não estava no computador. Pois é, mas eu não sei... De sinal, né? Está chovendo. Está chovendo. Então, Simone, eu quero agradecer muito sua participação aqui com a gente, tá? Desejar sucesso para vocês. Você, como representante dessa categoria, sua responsabilidade é muito grande e ainda mais nesse momento. Obrigado mesmo, tá? Se tu me permite, Luiz, eu não posso deixar de Cléo, com relação à questão da fiscalização, não esquece que a gente não avisa quando vai. O Conselho não avisa. No mês de maio foram 1.670 fiscalizações. E é verdade, a coisa agravou do final do mês de maio aliás, a partir do mês de junho. Nós estamos com uma série de denúncias que serão averiguadas a partir dessa semana, mediante um novo planejamento. Eu acho que é o 10º planejamento que a gente faz frente à necessidade. Importante, Luiz Ribeiro, dizer que as máscaras N95, o COFEN adquiriu e, mediante critérios, elas são distribuídas frente à ausência de máscara tipo N95 para os serviços de saúde. A mesma coisa diz respeito à questão da máscara cirúrgica, porque hoje não basta ter dinheiro, nós não temos matéria-prima. Eu estou tentando comprar máscara cirúrgica, o COFEN está tentando comprar máscara cirúrgica, porque a minha angústia são hospitais utilizando máscara de tecido dentro do hospital. E isso não é permitido.
ok? Então, não tenha dúvida, Cléo, que nós vamos atrás de todas essas questões, priorizando aquilo que diz respeito à Covid. Não é? Nesse momento, eu suspendi todo e qualquer planejamento dos hospitais, dos serviços como um todo no Paraná, e vou canalizar para a questão da Covid mediante a mudança do quadro, se comparado com o mês de maio. Na pós-pandemia, concordo com o deputado, não tem que fechar leito, nós sempre tivemos falta de leitos de UTI e equipamentos, então deve-se sim implementar os leitos de UTI e as UTIs que eventualmente a gente já tenha com material suficiente e de boa qualidade, e não tenha dúvida, com relação aos trabalhadores, enfrentaremos sim problemas de saúde mental grave na pós-pandemia, assim como nós estamos enfrentando agora na pandemia. Eu agradeço a oportunidade, ok? Obrigada às minhas colegas, que são motivo de orgulho, de saber que vocês estão lá na linha de frente e a quem eu agradeço imensamente, e saibam que o Conselho reconhece. Por favor, se cuidem, contem conosco. Denunciar ao Conselho não é ser dedo duro, é pedir parceria, é pedir ajuda, é para somos. E nós estamos lá para isso e a gente conta com vocês. Muito, 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 muito obrigada. A gente que agradece, Simone. Obrigado, bom final de semana para você. Só deixa eu registrar aqui, a assessoria do deputado Michele informou aqui que acabou caindo, enfim, ele não vai mais conseguir voltar. Agradeço muito ao deputado Michele Caputo, é um deputado que é membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que tem uma atuação, enfim, voltada para a saúde, para as questões da saúde, aos profissionais da saúde na Assembleia, tenho acompanhado o trabalho dele, sei como é que tem sido a atuação dele. Muito obrigado, deputado Michele Caputo. Cléo Negrão, obrigado. A Cléo Negrão, a Cléo, deixa eu falar aqui, a Cléo ela é formada em Direito, né? Ela fez pós-graduação em Direito Eleitoral comigo. Obrigado, Cléo. Obrigado pelo convite, nossa, foi muito bom, gostei. Chama de novo, chama a Simone, chama mais gente. Legal. E é sempre bom conversar assim e trocar ideias, e a gente vai avançando e vai dominando, vai criando barreira, daqui a pouco a gente vence esse problema e vai dar certo, vai dar tudo certo. Vai. Vamos. Catiane, tudo de bom para você. A gente se vê por aí. Tchau, tchau para você. Boa noite. Obrigado. Bom final de semana para você também. Catiane, muito obrigado também pela sua presença aqui com a gente. A Catiane estava com medo de participar. Ela falou, como é que vai ser? Me ajude, Eu nunca participei, né, Luiz? Nunca participei de uma live assim, dessa maneira, né? Então, estava um pouco receosa, um pouco tímida, né? Mas, assim, gostei muito dessa conversa. Fiquei muito feliz pela fala da Simone Peruso, fiquei muito feliz, fiquei muito contente, né? Ver que ela está bem atuante, ver que está sempre do nosso lado, né? Fiquei muito feliz de conhecer a Cléo, né, Cléo? De conversar aqui. Muito obrigada pelo convite. Gostei também. O Michele eu já conhecia, já tinha visto ele em alguns eventos de saúde, né? Quando ele era secretário de saúde do Estado. Mas, assim, acho que ele também é sempre pela saúde, ele sempre foi. É um lutador do nosso lado, né? E fiquei muito contente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Luiz. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui também, desejo a você um ótimo final de semana, e agradeço a todas as pessoas que participaram, muitas pessoas que participaram aqui, muitas que eu não pude registrar aqui, peço perdão a vocês. Essa live vai ficar gravada, tanto na minha página do advogado Luiz Ribeiro, como no perfil do jornalista Luiz Ribeiro. Está gravado ali, muitas pessoas vão assistir, vão comentar ainda. Obrigado, gente boa. Obrigado a todos vocês que estão com a gente. Deixa eu ver o que o Benedito está falando aqui. Vai se acostumando, Catiane, ela falou. Olha aqui, deixa eu registrar os últimos aqui. Liane, estão pensando na economia, não na saúde. Legal. As colegas são muito, muito, muito queridas. Obrigada por tudo. Viu? Aqui. Obrigado. Com Deus. Obrigada a você também. Obrigada. Tchau, tchau.
Boa noite. Gente. Obrigado.